Bom dia. A paz de Deus, de Cristo, que ela possa repousar sobre você neste dia. Hoje nós estamos no dia 31 de janeiro, sexta-feira. Sou o pastor Marco Eliseu. Deus colocar ao meu coração, através de uma irmã lá do interior, que muitas vezes nos ouvia quando Deus estava formando nosso ministério ali, e ela falara conosco sobre estar trazendo algumas mensagens de Deus para os irmãos. Então louvo a Deus pela vida dela, e nós estamos nesta manhã aqui junto contigo, junto com cada irmão que nos ouve a cada dia. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra dos céus para ti. Deus tem nos abençoado. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, nós temos um site ali, www.coopeirosdorei.com.br, e lá você vai conhecer um pouquinho da nossa história, um pouco daquilo que Deus tem nos levantado e comissionado para estar realizando aqui neste lugar. Mas eu gostaria de trazer uma palavra da parte de Deus para o meu irmão, para a minha irmã, para você que nos acompanha, que está sempre aí conversando conosco através das redes sociais. E eu quero meditar contigo, pois o Senhor colocara no meu coração um texto que se encontra lá no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 3, a qual Deus falara através do sábio Salomão, dizendo que para todo propósito debaixo dos céus há um tempo determinado por Deus. Diz o sábio Salomão: há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Vemos aqui em Eclesiastes que Deus, Ele trabalha nas nossas vidas, mas não como nós achamos ou queremos que Ele trabalha. Pois existem dois tempos. A Bíblia fala de dois tempos. A Bíblia fala do tempo de Deus e a Bíblia fala do tempo dos homens. Quando eu olho para a Bíblia lá no livro de Gênesis, a qual Moisés estava escrevendo, nós vemos que ali Deus, ao criar, ao organizar, porque na verdade em Gênesis 1:1 diz o texto que Deus, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:2 vemos que o Espírito Santo pairava sobre as águas, porque estava a terra sem forma e vazia. Vemos Deus falando através do profeta Isaías que Deus não criou a terra sem forma e nem criou ela vazia, criou ela para ser habitada. Então nós vemos que aconteceu alguma coisa para que a terra ficasse daquela maneira. Não é aonde queremos chegar ou queremos entrar. Mas nós vemos que Deus organizou, e quando Deus estava organizando, Paulo chama isso de fundação do mundo. Ali no quarto dia vemos que Deus criou os céus, criou na verdade a lua e o sol, as duas coisas que eu queria chamar a atenção dos irmãos. E diz a Bíblia que Deus criou isso com um propósito. O propósito de Deus ao criar a lua e criar o sol, as estrelas, foi para medir o tempo. E esse tempo medido, ele chama cromos, cronometrado, medido. Então Deus criou o sol, a lua, as estrelas, para que houvesse dias, anos, meses. Então Deus criou o sol e a lua para que nós pudéssemos cronometrar. O problema de muitos é que eles vivem somente neste tempo. Não entendem que o tempo de Deus não é o nosso tempo. O nosso tempo é cronometrado por nós. Dias, horas, minutos, segundos. O tempo de Deus, nós vemos que o tempo de Deus é Kairos ou Kairos. É um tempo diferente. Salomão, no Salmo 90,
Ele diz que o tempo de Deus é como 1000 anos, ou como o dia que passou. Aí nós vemos Pedro também em sua epístola universal falando sobre isso. Ele diz que o tempo de Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia apenas. Então o tempo de Deus, ele não é cronometrado pelos homens, é cronometrado por Deus. Ei, o relógio de Deus não funciona como o seu relógio. E aqui nesse texto em que fizemos leitura de Eclesiastes, capítulo de número 3, quando Salomão está fazendo uma reflexiva sobre a sua vida, ele nos mostra, pois esse livro de Eclesiastes, ele é tão interessante. Se eu fosse perguntar para ti, qual a palavra que se destaca no livro? Nós vemos que a palavra que se destaca no livro é vaidade. Vaidade, ele chega ao ponto de dizer, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Aí eu fui ao original. O que significa vaidade? No hebraico, vaidade significa vazio, oco. E quem é que nunca sentiu um vazio dentro de si? Eu entendo que Deus nos criara corpo, alma e espírito, o nosso corpo para habitar nessa terra, a nossa alma para sobressair os animais, trazendo na nossa alma a faculdade intelectual para que possamos discernir uma coisa da outra, e também a faculdade sentimental para que possamos ter sentimentos. E também Deus colocou na estrutura humana o espírito, e o espírito não pode ser preenchido com nada. Tem pessoas que têm esse vazio, vai tentar preencher esse vazio com bebida, com álcool, com prostituição, com dinheiro, com fama. Depois que consegue agariar essas coisas, descobre que elas não preenchem esse vazio. Porque dizia o meu pastor lá no interior que esse vazio só pode ser preenchido com Deus. Pois o Espírito é o lugar no homem, no ser humano, que Deus colocou para ele habitar. Agora o sábio Salomão está dizendo aqui, no livro de Eclesiastes, que há um vazio. E esse vazio precisa ser preenchido. E esse preenchimento só pode ser por Deus, não mais, nada além. Ninguém, nem nada pode preenchê-lo. O que me chama a atenção, em especial aqui no capítulo 3, é que muitas pessoas, elas desistem de Deus, desistem da fé, desistem de estar trabalhando, militando no reino, por não receberem aquilo que pediram. Outro dia alguém chegou e disse a mim, pastor, a Bíblia está errada, pastor. Eu disse, por que errada? Eu disse, porque a Bíblia diz que eu tenho que pedir e que eu vou receber, não é? Eu disse, pedir e dar-se-vos-á, não é assim? Eu sim. Pois é, pastor, eu pedi e não recebi. A Bíblia não diz que tem que bater e vai abrir? Eu disse, é. Então, pastor, eu bati e não abriu. A Bíblia diz que não tem que buscar que vai achar? Eu disse, é. Mas olha, eu busquei e não achei, então a Bíblia está errada. Eu disse, não, você entendeu errado. A Bíblia diz que eu tenho que pedir até que receber. A Bíblia diz que eu tenho que buscar até encontrar. Jesus, quando estava falando isso, ele disse para eu perseverar e não para desistir no meio do caminho. O que acontece muitas vezes é que alguém quer que Deus faça as coisas no seu tempo. E não é assim. Deus não trabalha no meu tempo, Deus trabalha no tempo dele. É isso que o sábio está dizendo, olha, para todo propósito, porque tudo que acontece na sua vida tem um propósito. E esse propósito é estabelecido por Deus. Às vezes alguém me procura, pastor, me ajuda, pastor. E eu fico, meu Deus, e agora como interferir no teu propósito? Muitas vezes choro com pessoas.
Vamos buscar a bênção. E quantas vezes Deus assenta ao meu coração dizendo: filho, eu estou trabalhando na vida dele, eu estou militando, eu estou modelando o vaso, não interfira, deixa eu trabalhar. Porque Deus, Ele não quer o seu mal. Ou você acha que Deus fica feliz quando você chora? Ou você acha que Deus se alegra quando a necessidade vem sobre você e muitas vezes você olha para um lado, para o outro, como disse o salmista: olhei para os montes e de onde me virá o socorro? Ou você acha que Deus tem prazer nisso? Eu olho para a Bíblia e eu descubro que não. Deus quer o seu bem, Deus quer o seu melhor, Deus quer entregar nas suas mãos o melhor dessa terra. Você só precisa entender isso, que o tempo de Deus é diferente do seu. Por isso, aquieta o seu coração, acalma. Não fique preocupado, não fique preocupada. Entregue nas mãos do Senhor, porque Deus está trabalhando por ti. Deus está militando na sua causa. Aleluia, porque o tempo dele é chegado sobre ti. Aleluia. Eu vejo o profeta Isaías dizendo: olha, eu sinto a graça de Deus. Ei, o sol da justiça vem se levantando sobre ti, vem raiando sobre a sua vida. Por isso, descansa-te. Eita, rai como anassúbrias. Calma. Não está tudo perdido, não. Deus está trabalhando, militando sobre a cesta da baçuia cabaí. Oh, Deus da glória, eu sinto Deus, eu sinto o Senhor trabalhando. Hoje vai ser um dia de bênção sobre a sua vida. Hoje Deus quebra a barreira. Hoje Deus está colocando nas tuas mãos o milagre. Aleluia. Fecha os teus olhos aí que eu quero orar por você, papai querido e santo. É no nome de Jesus que eu ministro sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, o milagre, Senhor. Ó Deus querido, coloca rabachei, canto, niva, sôbrias. Aleluia. Todos os levantes por terra, meu Senhor. Coloca tudo aquilo, ó Pai, que o diabo preparou para hoje, Senhor, para atrapalhar, para entristecer. Coloca por terra, em nome de Jesus. Deus, eu ministro a bênção, o milagre sobre esta casa, sobre esta família, sobre os teus filhos, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Toma posse da tua bênção, em nome de Jesus. Amém.